Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview e hoje nós vamos contar com a presença do produtor do Moment of Contact, tá? Membro da Comissão Brasileira de Ufólogos e consultor da série brasileira sobre OVNIs, CDU History Channel, meu bem. Nós estamos falando de Marco Aurélio Leal. Muito obrigado, Deb, pela oportunidade de estar aqui para debater esse assunto que é muito polêmico, né? Ufologia, extraterrestres, esses assuntos, mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí mais ou menos há uns 22 anos, e é bem fascinante a gente se dizer, né? E aí a gente pode conversar sobre esse assunto. Com certeza, é o assunto do momento, né, gente? Para você, tá, meus amores? Para vocês que estão assistindo esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ativa aqui, ó, o sininho. E coloque aqui pra gente também quem vocês gostariam de ver por aqui que a gente traz, tá? Hum. Bom, pergunta do momento, né? Não tem coisa mais gostosa do que a gente falar sobre vidas extraterrestres. Uhum. Curiosidades que todo mundo quer saber, né, meu amigo? E Sim. como que a ufologia entrou na sua vida? Ah, legal, Deb. Então, eu falo que assim as pessoas da ufologia, os pesquisadores, né, que se tornaram pesquisadores, parece que tem um bichinho que pica a gente quando a gente é, às vezes desde a infância, que parece que começa a gostar desses assuntos, né? Então, desde pequeno eu tinha uma certa curiosidade sobre isso, mas daí, quando foi eu tinha uns 14 anos, eu me lembro que eu tive um avistamento, mas antes desse avistamento, deixa eu contar como que eu me interessei muito pela ufologia, que foi quando, em 1996, as mídias, né, as grandes mídias brasileiras, o Fantástico, entre outras mídias, começaram a veicular sobre aquele caso do ET de Varginha, né, que três meninas teriam visto uma criatura, e aí, a partir daí, eu me chamei muito a atenção. Eu me lembro que eu ficava, às vezes, algumas noites sem dormir naquela época, querendo saber o que mais estava acontecendo, porque naquela época eles tratavam de uma maneira mais séria, né, o assunto, inclusive o fantástico diretor, o Petri. E aí eu fiquei muito empolgado com esse assunto. Aí depois passou os anos, eu tinha 11 anos apenas, em 96. E aí eu me lembro que passou uns anos, aí com 14 anos, eu estava com mais dois amigos voltando de uma pelada de futebol aqui na minha cidade, e aí um amigo meu chamou atenção para um objeto estranho que tinha no céu, bem longe, que era um objeto triangular, e aí a gente observou aquele objeto, obviamente estava bem longe, né? Não emitia nenhum barulho, não sei se emitia o barulho, não sei se a gente daria para saber que estava longe, no céu ele começou, né, a girar muito forte, e tinha como se fosse uma luz no meio, e aí de repente ele sumiu de uma maneira rápida, assim, aí o meu amigo, que hoje ele é bombeiro, tudo, né, o outro, o Júnior, não está mais aqui, e ele falou, nossa, você viu aquilo e tal? Vi, nossa, que estranho. Aí, a partir desse momento, eu lembro que na época a gente ainda não tinha internet como a gente tem hoje. Aí eu comecei, na época, eu lembro que nas bibliotecas e procurar um pouco, ir nas bancas de revista para comprar, né, a revista UFO, que era a única publicação sobre o tema, né, é ainda praticamente uma das únicas publicações. E aí eu comecei a me estudar sobre o assunto e resolvi montar um grupo de pesquisa ufológica aqui na cidade de Sorocaba, né, onde eu resido. E aí nós começamos a fazer umas investigações mais aqui próximas de casos que teriam ocorrido, pessoas que tiveram algumas situações que elas alegavam terem visto objetos, ou algumas que viram até objeto pousar. Então teve várias questões, a gente começou, lá com 16 anos, né? E daí, nesse momento, começou tudo, vamos dizer assim, na ufologia. Eu comecei a ir atrás, e aí eu me lembro que tive uma introdução nos eventos de ufologia que a revista UFO na época fazia, né, que até os dias de hoje também ainda contém, e aí eu comecei a entrar nesse mundo. E aí que a gente começou a fazer umas investigações para saber o que essas pessoas tinham vivenciado, e a gente fazia praticamente uma tipo investigação jornalística, gravava os testemunhos das pessoas e tentava chegar, né, assim,
numa conclusão, mas o fato é que a gente nunca chegava na conclusão, e é um assunto muito polêmico, porque a gente sabe que esse fenômeno ele existe, mas ao mesmo tempo é difícil de a gente tratar assim, dizer diretamente que é extraterrestre. A gente supõe que há alguma coisa envolvido nesse fenômeno que poderia caracterizar aí essa questão mais extra, né? Vamos dizer assim, essa não daqui da Terra, a gente não sabe se seria de outros planetas ou se estão aqui em outras dimensões, né? O fato é que em 22 anos de pesquisa são muitos fatos, são muitos casos interessantíssimos que a gente leva a crer que esse fenômeno existe. O que você costuma ouvir das pessoas? Porque Nossa, dentre esses relatos, muita gente deve te contar assim muita coisa interessante. O que mais as pessoas costumam relatar? então, Deb, geralmente as pessoas, porque assim, a gente faz alguns eventos de ufologia e a gente tem as nossas redes sociais. Nos eventos de ufologia é muito interessante porque você acaba conhecendo pessoas que tiveram certas experiências e que daí elas ficam com medo, né, de relatar isso a público, às vezes para um amigo e tal, ela passou por uma certa experiência e elas às vezes procura saber sobre o assunto e vê esses eventos de ufologia. Geralmente essas pessoas vão nos eventos de ufologia para escutar as palestras e depois compartilhar essas experiências, né? Então a gente escuta todo tipo de história que você possa imaginar, desde pessoa que foi contatada, que foi levada para uma nave, para outro planeta, desde um assunto um pouco mais pé no chão, que a pessoa viu só o objeto, né? E não viu mais nada. Então a gente procura filtrar muitas das informações que chegam, porque nem tudo, hoje em dia ainda com a internet, nem tudo procede, né? Vamos dizer assim, nesse campo. Então, por exemplo, alguns relatos que a gente escutou, que a gente tomou assim, conhecimento e começamos a investigar, por exemplo, teve um caso de Peruíbe, onde aconteceu um suposto pairamento, não chegou a pousar, mas um pairamento de um objeto em 2008, num bairro chamado Bairro São José, na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo. E aí eu me lembro que essa região ela era um pouco mais afastada da praia, porque a gente tem, né, a estrada, aí tem o bairro rural aqui do lado direito e do lado esquerdo é toda aquela parte que tem a praia, né, a cidade, enfim. Aí eu me lembro que aconteceu um fato lá que a Defesa Civil da cidade entrou em contato com um colega chamado Paulo Aníbal, e aí o Paulo Aníbal me ligou e o Paulo Pilon, também um outro engenheiro, né? A gente se deslocou para o local para averiguar um fato que teria acontecido lá. Daí a gente foi, é, a gente foi, né, ver o que tinha acontecido. Daí o que aconteceu? Como se fosse um bairro rural, ainda com as estradas de terra, e aí eu me lembro que tinha esse terreno de taboas, que é como se fosse uma planta que emerge a 2 metros, 2,5 metros, e ela ficava como se fosse num brejo, porque você tem uma água ali dentro. E como elas são 2,5 metros de altura, elas estavam penteadas, assim, como se fosse um formato, como se alguma coisa tivesse descido, penteadas para o lado do sentido horário, né? Sentido horário. E aí algumas pontas dessas taboas, dessas plantas, elas estavam queimadas por algum tipo de coisa. Daí depois a gente fez o colhimento desse material, foi levado para análise e constatou que tinha uma queimação de mais de 100 graus Celsius em cima desse, né, dessas plantas. E aí você corrobora com a história com o testemunho das pessoas que moram no local, né, no bairro. E aí eu me lembro que a gente começou a conversar, foi assim, para resumir bem, tá? Que é um caso muito amplo. Tinha uma senhora que ela tinha uma casa do lado desse terreno baldio, um sobrado, e ali ela percebeu que o cachorro dela, que era um Rottweiler, ele estava agindo de uma maneira estranha, estava uivando, estava inquieto, e ela não sabia o porquê, mandava ele ficar quieto, e não só ele, depois a gente averigou que outros cachorros, animais que tinham ali na redondeza, parece que eles sentiam alguma coisa, estava estranho.
Aí ela comenta que na hora que ela subiu para o quarto dela, ela tinha uma janela, que ela não é essa janela de vidro que você consegue enxergar para fora, mas é aquelas onduladas que você não sabe o que que é. Só que ela conseguiu perceber uma luminosidade muito intensa que entrava, né, assim, refletia na janela dela, ela ficou com muito medo, deitou, não quis ir ver, e aí passou o dia. No dia seguinte, tinha um senhor chamado, acho que é Clodoaldo, na época, e ele morava na mesma rua, ele tinha um Fusca, e ele, daí depois isso foi um outro relato que a gente recebeu dele ali, morando na rua. Ele falou que ele achou que ele escutou os barulhos dos cães, porque, na verdade, assim, primeiro houve o blackout na região, e aí quando ele viu que os cachorros da região estavam latindo, o próprio dele, ele falou: estão roubando meu Fusca. E aí ele saiu para fora para ver se estavam roubando o Fusca dele. E aí ele relata que nessa mesma estrada de terra, ele viu é, ali nesse terreno baldio como se fosse uma bola de fogo, de luz, que ela estava subindo. Só que ele foi sincero, ele falou assim: aquele dia eu tinha tomado umas a mais, eu não sabia se eu estava meio doido, ou se era, estava meio loucão, ou se era real aquilo que eu estava vendo. E aí o negócio subiu para o céu, apagou-se, e eu voltei para dentro, os cachorros depois, os animais, né, se acalmaram, e aí eu dormi. Daí no outro dia ele comenta que ele foi ali na rua, e aí tem tipo um barzinho, tipo de madeira, assim, bem rural, que eles vendiam refrigerante, cerveja, e ele foi ali. E ele percebeu que esse terreno estava com essas plantas amassadas. E aí foi aí que eles ligaram para a Defesa Civil. A Defesa Civil, como sabe que Peruíbe tem uma casuística ufológica de mistério muito grande, a Defesa Civil falou: não, eu vou isolar o local. Eles colocaram aquela fita amarela e vou ligar para o. Isso é caso para ufólogo e tal, né? Aí ligou para o Paulo Aníbal me ligou e nós fomos lá. Daí nós fizemos todo esse, vamos dizer assim, uma investigação jornalística. A gente conversou com muitos assim, moradores do bairro que relataram a mesma história do blackout, dos cachorros uivando, só que pouquíssima gente viu essa luz que teria emergido. Então a gente foi lá, começou a fazer essa pesquisa. O Paulo Aníbal, que é biólogo, ele pegou, a gente fez a coleta dessas plantas e foi levado e a conclusão é que foi queimado por mais de 100 graus Celsius, aquelas taboas, né, que é a ponta de algumas plantas. E Certo. aí a gente tinha um relato de outras pessoas que tinham avistado objetos voadores não identificados os dias anteriores àquela região, e aí a gente fez uma coleta de dados, chegamos numa outra pessoa que é um morador de um bairro vizinho, que ele tinha fotografado um objeto luminoso, só que ele não sabia o que que era, ele acabou mandando para um jornal da cidade. E o jornal da cidade, sabendo que tipo, tinha acontecido esse negócio do mato amassado ali, entrou em contato e ele enviou essa foto. E por coincidência foi na mesma noite, dia 17 de agosto de 2008, à noite, bem, tipo 23h30, ele fotografou isso, então, só que ele teria fotografado do bairro vizinho. Então, esse objeto, essa luz que teria subido, ele teria fotografado. Então, esse foi o caso do bairro São José. A gente começou a investigar, né? Obviamente, a imprensa apareceu, vieram pessoas que se interessavam pelo assunto, às vezes de Porto Alegre, de outros estados, para ir lá. Fizeram até acampamento. O pessoal que tem um pouco leva isso à questão mística, né? Religiosa, algumas. Ficaram ali fazendo meditações e tal. Eu me lembro que um mês depois aconteceu um ataque muito estranho em alguns animais numa é como se fosse uma chácara, tipo, um sítio bem grande, que eles denominavam até hoje, chama Anjinhos da Rua. É muito conhecido, inclusive, já apareceu em vários meios de comunicação de mídia. Por que eles apareceram? Porque lá é um abrigo de cães e gatos, que o Henrique, que é, né, essa pessoa é um empresário, ele mantém esses animais, que são cerca mais de 1.000 animais ali,
Então ele tira do próprio bolso para bancar ali, vamos dizer assim, veterinários, né, alimentação para esses bichos e animais. E aí o que aconteceu foi o negócio seguinte: a Xalana, que é a sobrinha desse rapaz que toma conta do local, ela comenta que um dia os cachorros que eram mais bravos ficavam guardados, elas ficaram trancados em uma baia que tinha um cadeado, né? E aí eu me lembro que ela foi e o que ela achou estranho é que num dia os animais apareceram mortos do lado de fora das baias, o cadeado fechado, ou seja, como que eles iam aparecer do lado de fora, e estavam com alguns ataques, como se fosse mais ou menos parecido com furo na jugular aqui, e também o masculino, né, o macho, foi tirado o testículo. E o testículo foi como se fosse uma operação que teria sido feita, isso aí foi analisado pelo veterinário da época, que esteve no local, biólogos, eles acharam o caso muito bizarro. Então a gente percebeu, daí nós temos o relato das pessoas que em volta desse sítio estava tendo avistamentos, inclusive eles observaram, né, um objeto, e um dia, que foi o ápice, assim, segundo a Xalana, eles estavam nesse descampadão, e aí eles viram um ser muito estranho, né, como se fosse pulando igual canguru, que pulou, porque lá é uma mata selvagem, pulou assim, os cachorros todos foram em volta, latindo, atrás, o rapaz jogou a lanterna, assim, o rapaz que tomava conta à noite, aí esse bicho que eles falam pulou para dentro de uma mata selvagem, que lá era bem selvagem, e os cachorros foram todos atrás. O interessante é que Corajosos, hein? muito Aplausos corajosos. aí para os cães. Eu, ó, por aqui. Nem fale. Aí tinha um que era conhecido, o nome dele, o apelido dele era Bop. O nome, Bop. Por quê? Porque ele era um cachorro imponente, era tipo o chefe, líder. Esse cachorro, depois dessa situação, a Xalana comenta que encontrou ele dentro de um buraco com medo. E ele mudou completamente a personalidade dele. Então ele era um cachorro líder, bravo, ele virou um cachorrinho manso. Ela até comenta e ficou bobo, né? Então a gente não sabe, então a gente atribui esses fenômenos a alguma coisa que veio do céu ou alguma coisa, né? A gente não sabe dizer Uma o que é. indução, de repente. Ou alguma coisa de um ataque de seres que vieram para fazer algum experimento ou fazer uma análise em animais, sei lá, hipotetiza, né? Então porque assim, tinha acontecido o caso do Barro São José lá, um mês depois, esse caso lá. E aí a gente chegou depois umas imagens da TV Tribuna, que é a Rede Globo, eles tinham ido para Cubatão para fazer uma matéria, e no momento que eles estavam descendo a Imigrantes, um dos jornalistas, um dos fotógrafos profissionais, ele pegou a câmera e conseguiu fotografar, sentido litoral mesmo. Então, foi na mesma época. Então, a gente vai fazendo meio que, talvez, vai montando esse quebra-cabeçazinho, assim, para investigar essas situações. E são pessoas fidedignas, que não teriam por que estar mentindo, né? Tanto que elas não queriam muito aparecer e tal. E aí combinou aí nas nossas investigações, inclusive virou até episódio esse de Peruíbe, de uma série que a gente teve a oportunidade de trabalhar, que foi o De Carona com os OVNIs, que está veiculando pelo History Channel agora. É a primeira série brasileira, que é o Gaúcho, que é o Fred Morsch, que ele é o apresentador da série, então ele vai nos locais para investigar, né, várias situações. Aí eu tive a oportunidade de fazer a consultoria e nós gravamos esse episódio ele contando para quem quiser a audiência e quiser dar um Google aí, colocar de carona com os OVNIs, Peruíbe, aí vai ter lá o episódio resumido, obviamente, do que aconteceu lá. Que sensacional, gente. Esse assunto me fascina. Eu, desde criança, sempre gostei muito de falar sobre o espaço, extraterrestre e tudo mais, porque quem não viu quer ver, por mais que tenha medo, é algo assim muito curioso, né? E recentemente a gente teve um caso, inclusive de audiência histórica, né, esses dias atrás, sobre OVNI, né? Depoimentos e tudo mais.
E assim, foi afirmado que eles já estão entre nós, embora a gente já desconfiasse, né? E eu Uhum. achei aquilo incrível, achei assim, mexeu muito com muita gente, até quem não acreditava, né? Isso passou em todos os jornais nacionais, internacionais, internet, foi algo que deu realmente uma sacudida aí. O que que foi É. isso para você, na sua opinião? Então, na minha opinião, foi uma coisa, foi um fato histórico que aconteceu porque pela primeira vez três, né, militares juraram, né, fizeram um juramento para os depoimentos dele. E a gente sabe que os Estados Unidos, um juramento perante ao Capitólio lá, o Congresso americano é muito sério. A pessoa pode ir presa, enfim. E aí eles comentaram coisas que eles vivenciaram. Um deles foi o David Grush, que é o que mais chamou atenção, né, que é um ex-fuzileiro, e ele falou que pelo conhecimento dele, ele sabia de locais onde os Estados Unidos haveriam corpos biológicos não humanos e também alguns objetos voadores que não seriam também provenientes da Terra em algumas bases, em alguns locais dos Estados Unidos. Quando houve essa audiência pública, os senadores, obviamente, eles desconheciam, assim, a maioria deles, né, esses fatos e aí eles começaram a fazer vários questionamentos. Só que teve alguns questionamentos que ele poderia responder, mas você sabe, de onde que você viu? Quem é a fonte? Quem? Mas como assim que você sabe? De onde é? Você pode falar? Ele falou assim, eu posso falar, mas em sessão fechada. Eu não posso, eu não vou falar publicamente. Então, logo após aquela sessão que foi histórica, ele denunciou vários locais bases, às vezes militares dos Estados Unidos, que eles teriam, né, corpos dessas entidades biológicas e também naves, né? E assim, para ser um cara que era de alto nível, de uma autoridade, né, escalão, ele tá vindo falar. Hoje eu tive a notícia, inclusive com o James Fox, que é o parceiro lá, um americano, que me parece que o David Grush foi vazado que ele está com um problema de saúde. Então, na minha cabeça veio, será que ele está fazendo essa denúncia agora porque ele sabe que ele está com problema de saúde, pode ser que ele venha, a gente não sabe se ele vai estar aqui amanhã. E a gente teve também um depoimento do David Fravor, que é um piloto, ele é como se fosse o Tom Cruise lá do Top Gun. Ele era o cara, manjava de muita coisa, né? E aí ele que foi, ele estava ele era também da Marinha, ele estava pilotando um piloto, né, no Super Hornet. O Super Hornet, ele é um avião, um dos mais, vamos dizer assim, de última geração que a gente tem, muito, né, com uma tecnologia muito grande, e eles são aptos a pilotar isso. Aí ele fala, ele que foi um vídeo que foi, inclusive, divulgado pelo New York Times, do Pentágono, que foi liberado pelo Luiz Elizondo, que foi o agente, o ex-diretor de um programa secreto de investigação, né, desses assuntos. E ele comenta que na hora que ele viu que é um objeto que ficou conhecido como tic-tac, porque ele lembrava aquela balinha tic-tac, né? Então o David Fravor viu e voava de uma maneira tão atípica, tão surreal, que ele foi atrás para ver, foi filmado isso, né, com o gimbal de dentro do avião, e eles manteram esse segredo, né? 2015, 2004, na verdade teve 2004, depois 2015, alguns 2007. E aí, quando foi em 2020, esse Luiz Elizondo procurou uma jornalista muito conhecida e muito respeitada nesse assunto nos Estados Unidos, chamada Leslie Kean. A Leslie Kean pegou esses vídeos, três vídeos, que era do próprio Pentágono, e expôs no New York Times. Aí deu um boom no mundo, no meio da ufologia, porque quando eles vieram, eles classificaram, a gente sempre chamou de UFO, os Estados Unidos UFO, né, objeto voador não identificado. Agora eles oficializaram um nome para o fenômeno chamado UAPS, que seria fenômenos aéreos não identificados. E eles meio que corroborando essas situações, que eram objetos que voavam além da nossa física, porque as manobras que eles faziam
e a velocidade era para qualquer pessoa que estava lá dentro desintegrar. A preocupação dos Estados Unidos na época era para ver se era algum espião russo, algum terrorista ou chinês. Então eles estavam averiguando isso, só que pela capacidade do que eles viram e pela experiência desses pilotos, que tem muita experiência, eles falam, e o David Fravor mesmo falou que ele não, tipo assim, eu não consigo mensurar porque era um negócio muito além da nossa tecnologia e que teve um que foi mais ou menos, eles fizeram um cálculo, estava voando a 14 mil quilômetros por hora, né? Hoje, vamos dizer assim, o OVNI assim, o OVNI, né? O avião que voa mais rápido do mundo, hoje a gente chega em 4 mil, quase 4 mil e meio quilômetros por hora, em 2023. Pô, lá naquela época foi tido um objeto que voou a quase 14 mil quilômetros por hora, então era atípico e a velocidade desintegraria a pessoa dentro. Então, ele fez essa denúncia também, né, parada, e então foi bem interessante. Isso foi histórico, né, assim, na questão ufológica, do David Grush ter falado sobre essa questão de que eles detêm corpos biológicos humanos e naves. Então, eles denunciou isso aos senadores e aí isso agora está em aberto, os senadores vão apurar isso, porque é um outro órgão que tomaria conta disso. Então, possivelmente eles já sabem, porque ele contou em off, sem ser na audiência pública. Até porque para poder passar isso, né, em rede mundial, vamos dizer assim, né, foi um fenômeno que aconteceu mundial, teria que ter muita certeza para poder falar, sabendo que se fosse apurar, iria encontrar. Quem Uhum. procura, acha. Quem procura acha. E a gente sempre teve certeza que isso realmente existiu, porque eu mesma já conversei com pessoas que disseram que viram também, mas o assunto do momento é o ET de Varginha, toda essa história. Pessoas dizem que é real, outras dizem que não é real. Tem história de pescador, vamos dizer assim, embora muita gente já tenha relatado também. Queria que você falasse um pouco, que você fala muito disso também, né? Até para quem. Ó, gente, para vocês que queriam saber, eu trouxe o homem aqui, tá? Depois eu quero só ver nos comentários aí o que vocês vão dizer. Tem muita, mas muita história para contar. Bora lá. Então, Deb, o caso Varginha, ele foi um caso, assim, muito emblemático, né? No que aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996, quando aquelas três moças, a Liliane, Silva, Valquíria Silva e Cátia Xavier, elas estavam retornando de um trabalho e aí elas resolveram cortar caminho pelo um terreno baldio que tinha lá na cidade de Varginha. E aí, no momento que elas estão passando um terreno baldio, tinha uma casa que tem um muro que, na verdade, lá é uma lanternagem, né? Uma mecânica. E aí, quando elas foram passar ali, a Liliane estava um pouquinho mais para frente, aí ela olhou e viu essa criatura, né, agachada, com as mãos entre as pernas, assim como se estivesse olhando pro muro. Daí ela falou: gente, olha ali. Daí, quando ela falou: gente, olha ali, que as meninas, as duas, a Valkyrie e a Katia olharam, essa criatura ela virou o rosto para olhar. E foi no momento que elas tiveram, assim, a visão, né? Tiveram o avistamento ali do rosto dessa criatura que tinha olhos grandes, avermelhados, três protuberâncias na face, né? Era de pele marrom, parecia que tinha passado um óleo, uma vaselina, assim, porque estava bem oleoso e diz que as veias estavam saltadas. Quando a Liliane e a Valquíria viram as duas irmãs, elas já saíram correndo, né, para baixo, que naquela época estava bem ausente, não tinha casas ali. Né? Hoje você vai lá, tá tudo praticamente o bairro inteiro ali do Jardim Andere, ele está bem povoado, tem várias casas. E o interessante é que até hoje, 2023, assim, o terreno baldio, ele é o único que não vendeu, tá lá até hoje, né? Eles não conseguem vender. Então aí elas pegaram, desceram,
E a Kátia, ela comenta que ela ficou um pouquinho, né, parada, olhando para a criatura, olhando no olho, fala no relato dela que ela sente como se a criatura estivesse passando uma mensagem, um, sei lá, tipo, ah, me ajude, estou sofrendo, né, porque estava com uma expressão de sofrimento no momento. E aí, como ela ficou paralisada, as duas correram, aí a Valquíria viu a Liliane, que ela não estava, voltaram, porque ela comenta que estava com umas sacolas de, né, talvez de compra, de coisas ali, e aí elas deixaram a sacola tudo lá e correram, daí a outra puxou, só que a Kátia comenta que todo momento que ela descia, que era uma descidona, assim, um descampado, ela sentia que essa criatura, sei lá, estava atrás ali e tal. Aí elas chegaram, atravessaram assim, que é o bairro Jardim Adélio Santana, lá para baixo, tem uma mata chamada Pasto do Vovozinho, que é uma mata selvagem até. E naquela época era mais ainda, né? Que não tinha aquelas casas, era tudo terreno e tinha a Rua Suécia, que hoje, na verdade, é a Rua Suécia, na época era também já mato. E aí, os bombeiros, na verdade, nesse dia 20 de janeiro, as meninas viram às 15h30 da tarde, né? Elas passaram por lá, subiram e chegaram na esquina que é da casa delas, e a mãe delas comenta, Dona Luísa, que as meninas estavam demorando, né? E ela falou que com aquele sentimento, premonição de mãe, sexto sentido de mãe, ela estava preocupada, e aí ela saiu já da casa, foi perguntando, vocês viram as meninas? Tipo assim, no bairro. Aí passou numa loja que tinha na rua, falou, ah, vocês viram a Liliana e a Valquíria? Não. Aí, de repente, elas viram a esquina, parece que a Valquíria quase desmaiando ali, chorando, a outra também, a Kátia, dizendo a todo momento que elas tinham visto o capeta, né, o demônio, porque elas não sabiam o que era extraterrestre até então. Tipo assim, elas olharam aquela figura, né, aquela criatura, aquele ser, e aí elas acharam que, por causa acho que da protuberância também, né, acharam que era o demônio, que elas eram católicas, iam na igreja. Por exemplo, a Valquíria tinha 14 anos, a Liliane 16 e a Kátia, que estava responsável pelas meninas, tinha 21 anos na época. E aí a Valquíria e a Liliane foram para casa chorando, deram água com açúcar e tal. Daí a dona Luísa falou assim, a mãe delas, que história é essa de diabo, demônio? Daí a Kátia falou, não, a gente viu um ser horrível e tal. Daí ela falou assim: se então se apareceu para vocês, vai aparecer para mim também. Vamos lá agora, você vai ter que me levar, porque. Daí ela falou: não, não vou voltar mais lá, não. Falou: não, você vai sim, você vai voltar, eu vou voltar lá. Daí elas conseguiram uma carona com um vizinho, daí elas foram até lá, pararam no terreno, a Kátia apontou, não quis sair do carro. A dona Luísa saiu, a mãe das meninas foi até o terreno, até o local. Ela fala que ela sentiu um cheiro de amônia, de enxofre muito forte, que aquele cheiro teria ficado aqui nela, assim, né, no rosto, no nariz. Ela falou assim, umas 2, 3 semanas que ela lembrava desse cheiro ali, parece que estava. E ela comentava também que tinha como se fosse assim, ou tinha o mato e a terra. E a terra era como se tivesse a pegada dessa criatura, que ela até desenha no documentário que a gente produziu, né? Gravou referente a essas investigações aí. E aí, ela comenta que daí ela sentiu esse cheiro muito forte, voltou para o carro e retornaram. Isso foi no dia 20 de janeiro, né? Daí, quando foi no dia 21, 22, o Birajara Franco Rodrigues, que era um advogado muito conceituado na cidade de Varginha, e ele também era ufólogo, ele é pesquisador muito incrível, assim, intelectual. Ficou sabendo e começou a investigar, pesquisar o caso, já foi conversar com as meninas já logo em seguida, assim, tipo dia 22, acho que 2 dias depois. E aí ele começou uma série de investigações, né? E aí combinou outros ufólogos na época, por exemplo, tem o Vittorio Pacatini, que é um pesquisador muito importante no caso Varginha, que ele era né, BH, a família estava morando em Três Corações, e ele estava lá em Três Corações e começou a investigar o caso também. E ele conseguiu um depoimento, porque assim, como em Três Corações lá tem a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, é a maior escola preparatória de cadete de sargentos do Brasil, né? Era até então.
E aí, o Pacatini, ele conhecia muito das pessoas, porque o pai dele era médico lá, e era muito conhecido, e tinha, assim, uma confiança nele. E a maioria assim, dos moradores, homens ali de Três Corações, trabalhavam na ESA, eram militares, né? Porque é a economia da cidade que gerava. Ele conhecia ali, aí ele recebeu uma informação de que um bombeiro da Polícia Militar, era bombeiro mesmo, ele estava assim, muito inquieto, estava inquieto, com medo, e que ele tinha visto uma coisa, tinha participado de uma missão, de um negócio estranho. Ele ficou sabendo, convenceu essa fonte a levar nesse bombeiro, e aí esse bombeiro, no dia 16 de fevereiro de 96, gravou, com muita insistência do Pacatini, gravou o primeiro depoimento contando sobre a situação da primeira captura de uma criatura estranha nessa mata que eu comentei agora atrás, seria o Passo do Vovozinho, que é uma mata selvagem. Então, o que que aconteceu? Eles receberam a ligação, o que que aconteceu? Por volta das 10:30 da manhã desse dia, né, antes das meninas, que foram à tarde, às 10 horas da manhã, os populares ali da Rua Suécia, ou assim, né, famílias e crianças, até adolescentes, eles viram uma criatura estranha no fundo, lá nessa mata. E eles começaram a tacar pedra nessa criatura para ver se espantava. E ligaram para o corpo de bombeiros, dizendo que tinha um bicho, um negócio muito estranho lá no bairro. E geralmente o corpo de bombeiros que é acionado para ir fazer assim, né, fazer a coleta, aliás, na verdade, resgatar animais peçonhentos, né? Eles têm todos os aparatos, e aí, a hora que eles chegaram, eles começaram, isso no depoimento desse militar, né, do dia 16 de fevereiro. Eles chegaram lá, ele não estava, daí eu vou contar assim. Daí, assim, essa criatura, eles encontraram essa criatura, ela estava abobada, muito fraca, e eles estavam com uma caixa compensada de madeira, estavam também com rede, e aí eles jogaram a rede em cima dessa criatura e pegaram ela, viu que ela não resistiu, estava meio fraca, e aí eles colocaram dentro do compensado da caixa de madeira e fecharam. E aí ligaram para o capitão Maciel, que na época era o capitão Maciel, e esse rapaz que delatou isso já em fevereiro de 96 comenta que ele estava lá no quartel, ele se dirigiu junto com o coronel, o capitão na época, Rogério, né? Na época, o capitão se dirigiu para o local e na hora que ele chegou, eles já tinham colocado essa criatura nessa caixa, estava fechada. Só que esse rapaz, ele falou que ele não viu nada, ele não viu a criatura, mas ele escutou um zunido que vinha dessa caixa como se fosse um enxame de abelha. Estava forte vindo. E aí, nisso, um caminhão da ESA, que é do Exército, lá da Escola de Sargento das Armas, de Três Corações, veio, encostou, e aí foi tido uma conversa entre o militar do Exército junto ao capitão, e aí eles colocaram essa caixa compensada no caminhão, lonado, e aí daí um tenente, né, foi junto, o sargento, se eu não me engano, foi junto com o pessoal do Exército para a ESA, já voltaram com essa caixa. Então isso foi na manhã do dia 20. Então aí depois, às 3:30, às 15:30, as meninas avistam aquela outra, né? Então já teria tido uma captura ali. E aí as autoridades já estavam em alerta, porque eles não sabiam também o que era aquilo, né? Não tinha assim uma coisa de evidência que ali eles não sabiam. Muitos assim achavam que era um bicho estranho, um negócio anômalo, né? E aí quando foi naquele dia às 18 horas do dia 20 de janeiro depois, né, umas 3 horas depois que as meninas avistaram, tinham o cabo Eric Lopes, que era um polícia da Polícia Especial, que era paisana, que eles trabalhavam lá em Varginha, junto do soldado Marco Elixerese, que era um soldado novo também, 23 anos na época, e que eles estavam fazendo uma ronda no bairro. Provavelmente já teriam meio que
algum conhecimento de alguma coisa estranha que estava ocorrendo ali. No momento que eles passam no terreno baldio, eles entram numa rua, que é a Rua 1, no documentário a gente mostra bem, é relatado que uma criatura, outra, passa, que provavelmente seria aquela criatura que as meninas viram, né, mais cedo, 3 horas antes, passa na frente do carro, o Marco Elixerese sai do carro e de alguma maneira que a gente não sabe como ele se atracou com essa criatura para capturar ela, colocou no banco de trás de um carro que era um carro descaracterizado da PM, que era, na verdade era um prêmio, ele até estava com o vidro quebrado, né, de um lado, e aí ele coloca essa criatura no carro de trás, no banco de trás, e eles levam, que o Eric Lopes, que era o cabo, que estava, né, era responsável ali da viatura, falou, que é isso? Meu Deus do céu, acho que imaginaram, né? E ele falou assim, vamos levar aqui no postinho de saúde, que tinha ali bem próximo ali, que ele conhecia um médico que estava de plantão na hora. Conhecia. Aí ele parou no carro, ele entrou lá na unidade de saúde, no posto, chamou o médico para fora, o médico veio ver a criatura no banco de trás, ele olhou, que é isso? Assustou, ficou bem assustado. Pelo amor de Deus, que é esse negócio? Ele falou, tire daqui, isso não é coisa para mim e tal. Ele falou assim, eu não sei o que eu faço agora. Ele falou assim, aí também ele falou assim, leve para outro lugar, sei lá e tal. Aí parece que a gente não sabe direito como que foi, mas ele recebeu instruções, era para levar para o hospital regional, que era um hospital que ficava no centro da cidade de Varginha. E aí eles levaram para o hospital regional, né, já aí por volta das 19 horas do dia 20 de janeiro. E aí nisso, essa criatura teria dado entrada lá, ela teria ir, assim, a gente é que tem muito fragmento da história, a gente é uma investigação jornalística bem profunda, então a gente tem vários depoimentos que às vezes não que convergem um pouco, né? E alguns que fica assim difícil de a gente analisar totalmente, mas eles falam que chegou lá, isso na investigação dos ufólogos da época, tá? Que eles levantaram isso é tudo informação, a fonte deles da época. O Birajara, o Pacatini, aí teve o Claudio Covo e o Marco Petit. 4 grandes ufólogos se uniram e vários outros ufólogos do Brasil para tentar fazer ali aquela investigação jornalística, né, e tal. E aí essa criatura chega no hospital regional, é levada para o porão lá e diz que a partir das 1 da manhã ela é transferida para um outro hospital de Varginha, que é o Hospital Humanitas, que seria o hospital um pouco mais bem aparelhado, ele era mais bem aparelhado, né, e era um pouco mais distante do centro, que ia chamar muita atenção. Aí nisso, diz que essa criatura teria ficado do dia 20 de janeiro até o dia 22 lá, eles fecharam a ala, isolaram e tal, e aí quando foi no dia 22 de janeiro, um contingente de militares do exército lá de Três Corações da ESA, eles vieram na parte da manhã, no dia 22, ficaram andando em círculos. Isso que eu estou comentando para você foi um depoimento de um outro militar que delatou isso do próprio exército. Eles falaram que eles foram para Varginha de manhã, deram uma volta lá, não sabia para que era, daí voltaram perto da hora do almoço para Três Corações, almoçaram. Aí quando foi umas 15 horas, 15h30, o comandante mandou eles entrarem no caminhão de novo, voltar para Varginha. Ele falou, mas que estranho, por que voltar para Varginha? É que na hora que eles chegam em Varginha, na hora que eles saem da ESA, eles percebem que tem o carro descaracterizado do S2. O S2, ele é um agente de inteligência do Exército, né? É o serviço reservado. Então eles investigam o próprio militar, é inteligência. E aí eles saem em comboio, em 3 caminhões. O pessoal delatou o nome dos três motoristas. Aí eles estão seguindo esse carro à paisana, e aí param no mercado, bem na entrada de Varginha. Aí depois esse rapaz é chamado no rádio e falou assim, ó, vou estacionar aqui um Fusca, você me segue. Beleza. Aí ele veio só um caminhão, que era o dele. Ele vai, segue, ele fala que ele passa na frente do hospital regional. Na hora que ele vai para perto ali da rodoviária, que é onde fica o Hospital Humanitas, o Fusca entra na rua de trás, né, da entrada, porque assim, a entrada principal do hospital era aqui, né? E aí ele dá uma volta e entra pelas costas do hospital. E aí tinha um portão, aí ele falou assim,
pode entrar, entra de ré. Daí ele entra de ré, ele relata que ele entra de ré, e aí na hora fechado o portão, ele desce do caminhão, ele percebe que lá tinha caminhões um carro do bombeiro, carros da polícia militar e um alvoroço ali de militares, assim, então da polícia, do bombeiro e do exército, que os superiores dele estavam lá dentro já, mas ele meio que não sabia. Aí ele vê aquela movimentação estranha, o capitão da PM veio, como ele era soldado, ainda cabo, enfim, o pessoal fala assim, tira a gandola, que é uma parte da farda deles. Tem alguma coisa de gravar aí? Algum gravador, alguma coisa? Eu falei, não, por que, capitão? Imagina, não temos nada. Beleza. Até então ele não sabia de nada. Daí ele falou que na hora ele percebeu que o outro capitão do bombeiro saiu com a mão na boca, assim, lá de dentro do hospital, daquela parte de trás, com a mão na boca, meio que desnorteado. Ele ficou curioso, falou, mas o que que tá? Tá um negócio estranho. Ele, como fardado, ele pegou dispersou uma hora lá, ele pegou e entrou. Na hora que ele entrou, ele entra dentro de uma sala, ele fala que ele vê o capitão dele, que era o capitão Ramírez, né, o tenente Tibério, que era né, ele dá nome aos bois mesmo, na época aí, que era da inteligência, estava com uma câmera, aquelas JVS daquela época, só que não estava filmando, estava no ombro, ele fala que estava no ombro aqui, e ele, né, nossa, e aí o Olímpio Vanderlei, que era o tenente-coronel que estava, era o tenente que comandou a missão. E aí na hora que ele olha, daí o capitão olha o Ramírez, vê que ele. Antes disso, ele fala que ele olha, ele fala que os médicos, todos eles estavam olhando dentro de uma caixa que estava lá, estava tipo nos cavaletes, só que era meio baixo, era meio profunda. Aí a hora que ele olha, ele fala que ele viu, assim, era um corpo, né? Só que tinha um lençol até o quadril, e ele viu do joelho até o joelho, praticamente, o lençol até o joelho, e ele viu do joelho para baixo até o pé. Aí ele comenta que era uma pele oleosa com as veias saltadas, de cor marrom, como se tivesse passado uma vaselina, e o pé era bifurcado assim, né? E aí ele fala, ele olha tudo aquilo, daí na cabeça dele, naquele momento, em segundos, ele falou, nossa, mas o que que é isso? Será que é um homem queimado? Deve ser um bicho queimado ou um homem queimado ali, não é possível. Aí o capitão dele olha o Ramiro e fala, o que que você está fazendo aqui dentro para você esperar lá fora? Aí ele vai para fora, e aí, para resumir bem, aí eles fecham essa caixa, colocam no caminhão dele, aí é dado a instrução para ele voltar, seguindo o Fusca da ESA até Três Corações. Aí ele volta, aí ele comenta que foi tudo muito estranho, porque na hora que ele chega em Três Corações, eles falaram que eles fecharam uma rua que era contramão para ele passar já. Eles estavam fechando, ele passa para entrar, dar acesso na entrada da rua da ESA. Ele fala que todo o procedimento, quando ele chega de uma missão, que ele estava acostumado a fazer tudo, procedimento. Você para no portão, né, da base, lá do quartel, tem a guarita, ele fala com o militar que está lá, ele tem que passar onde ele foi, o destino e o odômetro, na questão lá de gasolina e a quilometragem. Só que nesse dia ele falou assim, não, você passa direto, não precisa parar, você vai direto, você desce lá para baixo, que é onde é o estacionamento dos caminhões, ele desceu, disse que deu de ré, tinha um cara já esperando o pessoal lá embaixo. Falou, pode encostar o caminhão de ré aí, pode até encostar na parede, né? Aí ele achou estranho. Aí ele saiu do caminhão. Aí os outros que estavam nos dois caminhões, que não estavam sabendo praticamente de nada, dispensaram eles e ele foi chamado na sala do tenente-coronel, que estava lá dentro do hospital. Aí ele vai para lá, diz que na hora que ele chega lá, tinha oficiais, só cargo alto, né? Aí os caras perguntam, o que que você viu? Pergunta para ele. Ele falou, para mim eu vi um animal queimado, um homem queimado. Daí ele falou, não, você não viu isso. Tipo, aí ele até comentou, não sei se eles estavam querendo jogar comigo para ver se eu estava mentindo, mas eu não sabia mesmo. Eu não acreditava. Ele falou assim, nunca ia passar pela minha cabeça que eu estaria transferindo ou transportando um ET, um extraterrestre. Quem que vai pensar isso? Aí ele comenta, aí ele fala assim que na hora que ele falou, não, eu vi, não, você não viu isso. Daí diz que o coronel falou, você viu uma coisa meio que sobrenatural, você viu um ser extraterrestre, parece que usa a expressão, e aí falou, e se essa história vazar daqui para fora, vocês vão se ver comigo.
E como ele fala que ele tinha muito medo, porque ele denuncia essas questões que tinham lá na época, porque muitos comandantes eram já da ditadura militar, e estavam lá já velhos, então eles torturavam, entendeu? Então ele tinha muito medo. E aí ele ficou quieto. E ele mesmo assim, ele fala que quando o coronel contou para ele, ele não acreditava. Assim, como que eu vou acreditar que o negócio que eu vi, ele achou que era outra coisa. Só que depois ele percebeu que nos meses seguintes, eles separaram essa equipe que foi lá para Varginha e eles não se viam. Tipo, os mesmos militares que estavam nessa missão. E ele ficava muito preso. Então os caras jogaram missão para ele e ficava meio que preso lá dentro da ESA, saía para missão, voltava e não estava sabendo de nada. E aí, um dia que ele foi almoçar num restaurante, e tinha um rapaz que sabia das coisas lá, que era o dono do restaurante, e falou assim: Viu, me fala aí, eu vi que aquele dia vocês saíram, vocês foram para Varginha, cadê o ET? Daí ele assustou. Eu falei: Quê? O que ET? Eu falei: Não, vocês tá tendo, você não tá Era em sabendo da. off, né? Em Aí, off. É. Ele falou: Não tá sabendo aí? Ele falou: Não. Aí disse que ele foi lá, pegou uma revista Isto É, trouxe e mostrou aqui, ó. Aí ele olhou, aí ele acreditou. Daí na hora ele falou: Meu Deus do céu, é verdade. Só que ele não. Ele falou que ele não afirmou pro cara. Falou: Não, não. É. E aí, para resumir tudo, senão eu vou ficar aqui, desculpa, falando muito. Aí o que aconteceu? O Pacatini, ele conseguiu o contato desse rapaz, e esse rapaz estava com medo. Aí no dia 4 de maio de 96, ele topou, com muito custo, gravar um depoimento contando esse relato, que é mais, tem mais coisas, né? Só para resumir aqui, tá? Também. Aí ele gravou esse depoimento falando assim, ó, eu vou confiar em vocês, eu vou deixar isso aqui, porque se alguma coisa que acontecer comigo, porque assim, começou a vazar informação. E só o pessoal que estava na operação sabia. Então, eles estavam sendo vigiados pra caramba. Eles estavam com medo de ser torturado lá e tal. Aí, ele falou que eles gravaram isso na época para ter como se fosse assim, uma coisa de segurança, né? Por exemplo, ah, se alguma coisa acontecer comigo, com a minha família, vocês vão lá na imprensa e soltam esse vídeo aqui, esse depoimento, esse relato. Não, beleza. E se acontecesse alguma coisa com os pesquisadores da época, que também recebiam pressões, eles também poderiam colocar isso, foi o acordo. Só que nunca aconteceu, graças a Deus, até nada com ninguém, e até hoje esses depoimentos não vieram à luz do dia. Tipo assim, eles são isolados. Eu já tive a oportunidade de assistir, né, alguns deles que são desses militares. E aí, quando a gente foi produzir o documentário O Momento do Contato, de tanta essa investigação jornalística, a gente conseguiu, junto com o João Marcelo, o Max Rios e o Giordano Mazzucci, que são parceiros de pesquisa, a gente conseguiu chegar nele, que era esse motorista. E ele, assim, para resumir muito bem, ele demorou de 8 meses para ele confiar na gente, assim, de ligação, que ele desconfiava muito, porque a gente estava interessado nessa história depois de 26 anos. O que isso tinha a ver? Ele não contou nada dessa história para nós. E aí, com muito custo, demorou 10 meses. Depois de 10 meses, ele aceitou encontrar comigo, com o João. Primeiro encontrei com ele depois de 8 meses. Daí, 10 meses, ele estava mais relaxado e encontrou com a gente, mais gente boa, né? Total. Uma primeira vez também ele foi, total. Só que ele estava com medo, ele não sabia quem que era a gente, né? Queria saber por que que a gente estava interessado nessa história depois de tanto tempo e tal. E aí eu peguei amizade, a gente pegou meio como amizade e ficamos tendo contato durante um tempo. Aí ele não queria gravar de jeito nenhum, porque daí eu já estava fazendo a produção do documentário do James Fox junto, né? Que a gente começou esse trabalho lá em 2012, 2013, na verdade. Aí, 2012 ele veio com a National Geographic, a gente fez um episódio, mas foi bem meio que sensacionalista, ele não gostou muito, que uma série. Aí, em 2013, ele começou esse documentário, que daí combinou que o Varginha era para entrar um pedaço só nesse documentário aqui que chama The Fenômeno, que virou, na época era 701, aí mudou, aí quando foi em 2020 ele lançou o The Fenômeno. Aí ele falou para mim: ó, Marco, não vai entrar o caso Varginha, que daí a partir dali a gente começou a ir muito para lá e fazer essa investigação jornalística. Então a gente descobriu muita coisa interessantíssima. E aí a gente pegou muita testemunha, que tinha muita testemunha mesmo, que tinha vivenciado coisas. Então a gente ia montando um quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça mesmo.
e uma coisa batia com a outra, tal, mas a gente filtrou muito das informações, porque tem muita coisa falsa no meio. E aí, quando foi em 2020, aconteceu que era para ele ter lançado nesse The Phenomenon, ele falou assim, olha, eu não vou, infelizmente, a gente não vai lançar, é muita informação, mas se der certo esse filme aqui, nós vamos fazer um só de Varginha. Falei, beleza. Aí eu lembro que ele lançou, aconteceu esse negócio lá da Leslie King, lá do Pentágono, arrebentou, né, nos Estados Unidos, aí ele lançou esse documentário que foi, assim, ele é um dos assim, mais aclamados, assim, no meio da ufologia lá, sabe? E aí ele conseguiu subsídio para vir gravar só o de Varginha. E aí a gente fez isso e foi totalmente, se vocês assistirem, vocês vão ver que foi como se fosse uma investigação jornalística mesmo que ele fez como jornalista ali, a gente, entrevistando essas testemunhas, tanto militares quanto civis. Então é um caso muito grande, tem muita coisa, sabe? E vai Desculpa, ter falei pra link caramba aqui para aqui. gente. Na descrição desse vídeo, nós vamos inserir os links também aqui do Marco Aurélio. A gente sabe que eles não costumam aparecer em qualquer local. Eu ouço Sim, relato de São Tomé das Letras, em diversos lugares do interior e até no exterior que eles costumam aparecer, mas não onde tem um público. Eles, na verdade, eles escolhem o lugar que eles querem aparecer. Normalmente é em lugar mais ermo, né? sim. Existem muitos casos em São Tomé das Letras. Por que eles não se manifestam em qualquer local? Na sua opinião, você acha que é por conta do que exatamente? Então é difícil a gente saber, a gente tem hipóteses, né? É muito difícil, é muito curioso, porque ao mesmo tempo esse fenômeno ele ocorre muitas vezes, muitas pessoas têm relatos em volta do mundo inteiro de aparições, mas não dá para a gente saber, né, por que que eles não se apresentam assim, totalmente, né? E parece que eles estão fazendo um estudo, como a gente mesmo faz, manda astronautas para fazer um estudo fora. E eu não estou dizendo totalmente também, que a gente não sabe totalmente se esse fenômeno ele vem de fora, de outros planetas, ou se ele é daqui de outras dimensões. Então tem várias hipóteses, né? O que a gente sabe é que eles aparecem em locais ermos mesmo, e, por exemplo, esses locais totalmente ermos e locais onde tem uma grande concentração de minério, de biodiversidade de plantas, às vezes de animais, ou, por exemplo, de águas. Então, a gente pode hipotetizar que eles se atraem por alguma coisa disso. Vamos supor assim, vamos saber se um desses minérios deve ter uma propriedade que a gente, ser humano, ainda não saiba o que, o que tem de abundância ali naquele minério, que ele pode extrair. Às vezes eles possam saber, tem vamos dizer, um conhecimento muito mais avançado, que eles precisam daqueles eles utilizam para alguma coisa que a gente hipotetiza, não sabe? Então, o que dá para saber, na verdade, não dá para saber, na verdade, dá para hipotetizar devido a essa casuística ufológica acontecer nesses locais. E, geralmente é locais ermos, mas se você for ver esses locais ermos, a maioria dos locais, em volta não só do Brasil, do mundo, tem essas aparições de esses fenômenos, né? Entendi. E assim, a Entendeu? gente sabe que existem vários tipos de abdução, Uhum. né? Inclusive naquele filme Contato de Quarto Grau, que eu já assisti mais de 10 vezes, que é maravilhoso, no final do filme você pode, que para quem está em casa que já assistiu também, está assistindo esse vídeo, muitas pessoas relatam, pessoas de todos os lugares do mundo relatam abduções. Existem graus, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto grau é o pior, que é onde eles fazem realmente aquele estudo, onde a pessoa de repente lembra do que aconteceu ou não, também e aparece com marcas, então é inserido chip no corpo da pessoa, isso é real. Tem muitos caras, tem muita fantasia nesse meio, mas assim, na minha humilde opinião, tem uns casos sérios, inclusive tinha um médico, né? Ele faleceu já, o Roger Lear, americano, californiano. Ele, a princípio, ele atendia pacientes que se diziam, contavam uma história que tinham sido abduzidas e que tinham sido implantados chips, né?
E aí ele, meio com a pulga atrás da orelha, não acreditando muito, aí a pessoa contava a história e falava, ó, eles implantaram aqui. Aí ele ia lá, fazia, por exemplo, o raio-x ou a ressonância magnética e encontrava um corpinho, um negócio lá dentro. Aí ele começou a achar aquilo esquisito. Aí ele começou a fazer as cirurgias de remoção para saber como que era. E o que ele comenta, que ele ficou impressionado, é que aqueles fragmentos, eles eram colocados aqui dentro e não tinha nenhuma marca de cicatriz, de nada, como se aquilo tivesse, eles não sabem, é uma tecnologia muito mais avançada, não sabe como que aquilo foi aparecer lá. E era um chumbinho, por exemplo, uma coisinha pequenininha, então corroborava com a história da testemunha. Então, esse assim que eu falo que é um caso que foi mais científico. Aí ele pegava esses materiais, mandava para análise e descobriam que tinha chumbo, magnésio e algumas outras propriedades que às vezes não tinha nem na nossa tabela periódica, né? Que era desconhecida. E aí ele começou a se interessar por isso. Inclusive ele teve no Brasil em algumas vezes. E ele foi lá para Varginha para entrevistou várias testemunhas do Dr. Roger Lear. Então ele, né, nas abduções ele ficou assim uma referência série até, de certa forma. Hoje, se vocês procurarem no YouTube, ou alguma, algumas plataformas, tem documentário mostrando ele removendo isso, ele falando, mostra os pacientes, enfim, é bem interessante. E aí nós temos os contatos de graus, como você mesmo falou, de primeiro o quarto grau, né, que foi o contato de quarto grau lá que você assistiu, eu também assisti. Ele foi baseado em algumas histórias, mas assim, aquilo ele foi, é uma ficção científica total, que eles inventaram algumas coisas ali, mas é a região de Nome, que era a cidade de Nome, né, que a gente chama de Nome no Alasca, ela tinha realmente muitas dessas histórias de avistamentos e pessoas que tinham visto, né, e contato tinham sido levadas. Só que aquela história que eles contam no filme inteiro é uma ficção mesmo. Ele é Hollywood, meio que eles sempre mudam, né? Eles mudaram também o Fogo no Céu, que é o caso do Travis Walton, que é um dos casos mais famosos de abdução do mundo, né? Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, essa última vez agora em outubro aí em São Paulo, viveu, né? E ele é uma pessoa assim que conta a mesma história desde que aconteceu, né, nos anos 70. E foi muito, passou foi por detectores de mentira, enfim, é um caso muito famoso, né? Então é muito interessante essas questões de abduções, né? As pessoas precisam saber sobre a vida extraterrena. Certo. Então, então, eu acho assim que as pessoas elas devem procurar muito mais, assim, se aprofundar um pouco mais, né, nas fontes sérias que estudam esse fenômeno, porque ele é um fenômeno muito grande que envolve espiritualidade, né? Envolve o campo científico, então ele é muito amplo. Então eu procuro que assim, porque assim, quando a pessoa não tem nenhuma, eles nunca ouviram falar, a maioria, porque desde a mídia, né? Eles acham que isso algo que não existe, é uma coisa fantasiosa, totalmente, já começam a dar risada e eles nem dão chance para irem ler, se aprofundar ou assistir filmes. E é muito interessante. Quando as pessoas vão, a gente percebe que cada ano que passa, mais pessoas além de terem avistado coisas, de terem tido experiência, mas as pessoas estão com a mente mais aberta, devido também a essa questão da internet, hoje que a gente tem, né, essa condição. Então eu digo para as pessoas que às vezes não acreditam, ou que gostam, que elas são curiosas, para elas investigarem, assim, lerem, se aprofundarem um pouco mais nesse fenômeno, porque não sou eu que estou falando. São várias fontes, né? Por exemplo, autoridades, várias autoridades militares que se envolveram com coisas e pessoas civis em volta do mundo, são tantos casos, tantas coisas que não vieram à tona, mas existe aquela coisa que a gente não sabe o porquê esse fenômeno, ele não aparece de vez, aparece aquele disco voador ali, eles, né, e tal. Então, deve ter algum propósito, alguma coisa. A gente até pode hipotetizar, né, uma lei cósmica de que eles não estão autorizados, nós somos ainda muito inferiores, de certa forma, a esse conhecimento, e eles seriam os nossos irmãos mais velhos no cosmos, né? Quais os projetos que você está envolvido neste exato momento, meu amigo?
Então, agora no momento a gente está envolvido em alguns projetos de audiovisual mesmo, né? Que seria junto ao Fred Morse, que é o apresentador lá da série de Carona com os OVNIs. Tem um documentário que a gente filmou, chama A Princípio Alien Doc Experience, que foi no Rio Grande do Sul, né? Sobre a casuística ufológica de lá. E aí tem também os outros projetos. A gente está fazendo muito evento de ufologia, né, em várias partes, por exemplo, em vários cantos, né, estados. Então, a gente fica muito, na verdade, ultimamente, muito focado nessa questão da montagem, né, desse projeto, da preparação para fazer as filmagens, né? E além desse do Fred, né, do Alien Doc Experience, a gente está para filmar um documentário agora sobre a casuística ufológica mesmo da região aqui do interior de São Paulo, né, e também de alguns outros locais, talvez do Brasil que vai entrar. Então a gente está preparando todo esse enredo, né, a questão de roteiro e tal, e captação, né, de recursos para estar indo gravar. E eu gostaria que você, para quem quiser te convidar para palestra, para cursos e tudo mais, como que a gente te acha? Ah, legal, obrigado, Deb. Eu vou deixar meu Instagram, né? O pessoal pode às vezes chamar lá no Instagram, é o @lealmarcorélio, né? E tenho também um simples canal no YouTube, que a gente coloca todas essas pesquisas, entrevistas, né? Assim, às vezes até mais caseiras, lá no canal do YouTube, que é Marco Leal UFO, né? Pode procurar lá no YouTube, né? O Facebook é Marco Aurélio Leal. Fique à vontade de chamar, né? Eu serei muito grato aí e receber a mensagem de todos. Quero te Obrigado. agradecer imensamente por esse papo. Eu sei que tem muito mais coisas para a gente abordar, né? Para você que está assistindo esse vídeo também, pode colocar aqui nos comentários desse vídeo suas perguntas, suas questões, ele com certeza vai responder. Acesse todas as redes sociais dessa pessoa, vocês vão ver muita coisa bacana, muita coisa diferente. Ele está sempre realizando palestras em vários lugares, como ele mesmo mencionou. Então, é um assunto maravilhoso, muito interessante e encantador. Quero te agradecer demais. Se você ainda não é inscrito no canal, como eu falei no início, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora para o próximo vídeo. Beijo, meu amigo. Muito Um obrigada. beijo, brigadão, Deb. Valeu, brigadão.